A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar que o versículo que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26. Deixa a leitura dos versículos aqui e aí a gente passa um pouquinho o que esse versículo quer dizer para nós. João 25, 26 diz assim, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? É uma pergunta, né? Eu sei que na nossa caminhada humana, dizendo, de tantas coisas que acontecem para nós, uma coisa é certa, que um dia a morte física há de chegar. Para todos nós, não temos como escapar disso. E não há ainda aí nada que possa determinar dia, hora, ano, com relação à idade. Pode ser que foi um pouquinho, já estava com uma certa idade, ou novo, enfim. Quando a gente se depara com a morte, a gente vê que pode ser para qualquer idade, para qualquer fase da vida. Eu sei que às vezes algumas pessoas, até pelo caminho a qual estão tomando, acabam adiantando isso, diante daquilo que faz, diante das situações e circunstâncias da vida, que talvez leva a perigos e às vezes acabam indo talvez até antes que era o necessário para aquela pessoa, né? Mas esse versículo, ele vem de encontro a essa situação que machuca a gente, que é a morte. E o contexto aqui está falando quando Jesus ressuscitou Lázaro. E aí Jesus então diz para a irmã de Lázaro, quando Jesus chegou e falou para a irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é essa morte física. Essa morte física é realmente o que a palavra de Deus diz, que esse corpo, o pó, volta à terra. Mas o espírito volta a Deus e a gente entende que é dessa forma que acontece. Fisicamente falando, esse corpo físico, essa matéria aqui, ela vai realmente acabar. Mas o espírito, a nossa alma, volta a Deus. E aí então dizendo aqui que ainda que esteja morto, viverá. É diante da ressurreição. Jesus Cristo é a ressurreição. Ele é a vida. E diante do cenário a qual nós estamos vivendo hoje, nós podemos afirmar que diante de tudo que está acontecendo, que os sinais proféticos estão acontecendo, que a volta de Jesus está próxima. É claro que eu não tenho como determinar dia, hora, ano ou quando vai acontecer, né? Porque a própria palavra diz que o dia, a hora ninguém sabe, mas que Jesus iria voltar como um ladrão da noite, que chega quando você menos espera, ele chega. Então, Jesus vai voltar. Você não é obrigado a acreditar nisso. Não é. Até porque a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. Então você não é obrigado a acreditar naquilo que eu estou dizendo, que Jesus vai voltar. Mas é meu dever te avisar que Jesus vai voltar. E eu e você temos ainda essa possibilidade de alcançar essa ressurreição em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então quando a gente aceita e reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, essa ressurreição alcança a minha vida. Para aqueles que vão, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e vão estar vivos ainda, terão seus corpos transformados. Mas aqueles que passarem pela morte física, eles serão então ressuscitados. Mas aí o versículo então diz isso, o versículo 25, que ainda que esteja morto, viverá. O poder da ressurreição que veio sobre Jesus também virá sobre aqueles que morreram, salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro e que vão alcançar aí essa ressurreição em Cristo Jesus. Aí o versículo 26 diz assim, e todo aquele que vive, para mim que está vivo, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Por isso que o título dessa mensagem de hoje é Ressurreição, Vida e Esperança. Eu quero trazer essa esperança para você. A ressurreição, Jesus Cristo traz. A vida é Ele, porque Ele é o caminho, a ressurreição e a vida.
Agora, a esperança é algo que eu tenho que colocar em prática e você também tem que colocar em prática. Tem a esperança do verbo esperar. Você fica esperando pacientemente que algo aconteça, é uma esperança. E você fica ali aguardando. Mas tem a esperança do verbo esperançar. E é isso que eu quero colocar dentro desse contexto aqui. Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. É quando você vai se animar, é quando você vai se colocar na posição de assim, vai acontecer, vai dar certo. E eu volto a dizer, diante dos sinais proféticos que nós estamos vendo, Jesus está para voltar, para buscar a tua igreja, é a palavra de Deus que vem de encontro à realidade do dia a dia que nós estamos vivenciando. Você quando vê as notícias, você quando vê tantas coisas acontecendo, a palavra de Deus, a Bíblia já relata tudo isso. Então, assim, são coisas que acontecem na vida real, mas que a palavra de Deus, ela já tinha, de forma profeticamente falando, já tinha demonstrado isso, já tinha falado isso. Então, é muito interessante quando a gente pega a palavra de Deus e coloca na nossa caminhada, coloca na nossa vida cristã. E aí a gente vai ter entendimento de tudo aquilo que vai acontecer. Não é para desesperar a gente, por favor, eu não estou aqui com essa intenção, de forma alguma, de trazer um desespero, o mundo vai acabar. Não, não é isso. Eu só quero te dizer que há uma palavra que é viva, que é eficaz, que é real. Há um Jesus Cristo que marcou a história de toda a humanidade. Tem um vídeo aí que eu gravei, de Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E eu falo disso, que ainda há possibilidade para mim e para você, sim, de a gente estar buscando ao Senhor. Então, diante de tudo que está acontecendo, Jesus vai voltar, isso é fato. Marcou a história de toda a humanidade, marcou a minha vida e marcou a sua vida. Mas, mesmo se ele voltar, e se a morte física já tiver alcançado a minha vida, eu vou ressuscitar em Cristo Jesus. Mas se ele voltar e eu estiver vivo ainda, como o versículo 26 diz, e todo aquele que vive e crê em mim, a gente nunca morrerá, nós não vamos passar pela morte física, teremos nossos corpos transformados e vamos encontrar com Jesus no céu. Crês tu isto? Há uma pergunta aqui no final do versículo 26 de João, capítulo 11. E é a pergunta que eu deixo para você nesse momento, finalizando aqui. Crês tu nisto? Ore, peça ao Senhor, leia a palavra, busque, vê tudo que está acontecendo ao teu redor e vê o quanto é bom a gente parar um pouquinho e ver que a vida aqui, ela é pequena, ela é curta, fisicamente falando, mas há uma vida eterna para mim e para você. Jesus está voltando, mas Ele é a nossa ressurreição, é a nossa vida e é Ele que vai fazer com que nós venhamos ter uma vida eterna morando com Ele no céu. Por isso que Ele diz, eu vou para o céu, preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, vós estejais comigo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que a boa mão do Senhor te alcance nesse dia, que o Espírito Santo convença o teu coração, que você aceite Jesus como o único e suficiente Salvador, para que você possa alcançar também a ressurreição e a vida para todo sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.